Hello, hello, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula live. E eu gostaria muito que você... eu acho que hoje essa aula vai fazer tanto sentido para muita gente. Eu acho que são coisas que talvez vocês nunca tenham pensado, de tão óbvias, mas eu tenho visto cada vez mais no setting terapêutico, né, essa dinâmica acontecendo. E eu vejo o quanto a falta de consciência sobre essa dinâmica faz com que a gente continue repetindo o padrão nos relacionamentos íntimos, faz com que a gente continue, né, de alguma forma, vivendo relacionamentos íntimos tóxicos. Então, assim, hoje a aula é bem interessante, pelo menos veio, assim, né, de uma reflexão onde eu parei e pensei assim, gente, tá vindo com tanta frequência isso no setting terapêutico, tá na hora de eu trazer essa reflexão e quem sabe, né, de alguma forma poder contribuir com a vida das pessoas, tá bom? Então vamos lá? É o seguinte, então no finalzinho a gente vai fazer um exercício bem simples, que chega a ser um exercício de reflexão, mas eu sempre convido você, né, a vir com lápis, com papel, caneta, porque, né, algumas anotações que você achar pertinente, porque essa aula não fica salva, essa live não fica salva, apenas num espaço reservado para os meus assinantes. Se você não é meu assinante ainda, clicando aqui no link da bio, você tem acesso a todas as minhas informações, ok? Então vamos lá. É o seguinte, como ela não fica salva, eu já faço um convite para você. Eu já convido o seu amigo para entender o seguinte, né? Nós fomos, né, treinados para ser adultos produtivos, mas não adultos... mas não íntimos. E o que isso quer dizer? Bom, eu vou desativar aqui temporariamente os comentários para que eu possa me concentrar em vocês, tá? Nós fomos treinados para ser adultos produtivos e não íntimos. O que isso quer dizer? Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu encontro aqui no setting terapêutico? Um monte de adulto vindo pedir ajuda para mim, desesperado, porque a sensação que eles têm é que eles estão agindo como crianças. E eu viro para eles e falo o seguinte, mas vocês estão? E a imaturidade com a qual eles lidam no relacionamento é o que gera tanto sofrimento. Por quê? Porque não faz sentido. Vem pessoas aqui com 40, 50, 60, alguns 30, dificilmente vem jovenzinhos. E eles entram aqui com os olhos arregalados e falam, pelo amor de Deus, tem que me ajudar. Eu vejo aqueles vídeos lá, faz super sentido, mas eu tô parecendo um adolescente emocionado, eu tô parecendo uma criança birrenta, e não pode parecer meio absurdo para você, mas eu vou explicar para você o que acontece, né, no finalzinho dessa aula, mas o que de cara, o de nítido, que não precisa pensar muito, não precisa de a gente trazer muitas teorias, é o seguinte, vamos lá, vamos fazer um passeio aqui comigo, né? Vocês já perceberam que nós somos preparados pela escola, pela vida, pela sociedade, para a profissão, mas não para a relação íntima? Reflita. A escola nos ensina, né, a fazer, né, criar habilidades para várias áreas, principalmente, né, conhecer sobre o mundo através do nosso fazer, para que a gente possa ter uma profissão, ter uma posição na sociedade, né, em contextos. E por fim, depois que eu fiz, depois que eu obtive, aí eu vou ser alguém na vida. Não é essa a ordem? Só que, qual que é o problema? Na relação íntima, onde é que a gente bate na trave? A gente faz para ter as coisas e daí ser feliz. É o contrário. É justamente o contrário. E agora eu vou soltar essa agora no início e pode ser que você não engula, mas depois no final comece a fazer sentido para você. Mas as relações íntimas ou na vida tem que ser o contrário. Primeiro eu tenho que ter noção de quem eu sou, ter noção, né, de quem, daquilo que vibra aqui dentro de mim, que é uma energia viva. E com isso, eu faço, né? Eu faço com aquilo que eu sou. E na sequência, eu terei. Mas é justamente o contrário que a escola nos ensina.
E aí, vamos lá, vamos fazer um passeio comigo. Desde que você, agora mais cedo ainda, né? Mas, por exemplo, eu tenho 43 anos. Eu entrei na escola com 5 aninhos de idade. Acho que era isso, né? Jardim de infância, 5, 6 anos que você entrava, ou 7, às vezes era até mais tarde, né? Que eu lembro, no primeiro dia de aula eu lembro. Aí a gente passa 4 horas lá. Ah, mas criança na escola brinca, socializa, não tá aprendendo já uma profissão. Tá, criança brinca, socializa, mas a gente vai aprender, por exemplo, sobre sexo na 7ª série. A gente vai aprender a se comunicar em que horas? A gente vai aprender, né, a expor, mas agora as escolas têm educação emocional, tem um momento de falar, mas a gente fala para os nossos pares, para os nossos amiguinhos, a gente não fala com o nosso futuro parceiro. Gente, parece uma coisa básica, mas veja só, cansei de receber pessoas no meu setting terapêutico que casaram aos 19, 20, 22 anos, que separaram aos 40, sem repertório algum, sem approach nenhum de como se estabelecer novamente uma relação, porque entraram jovenzinhos, já não sabendo. Tanto é que não sabiam que cometeram várias cagadas, expressão deles, e quando eles chegam aqui, fazem, pelo amor de Deus, parece que eu tô começando do zero. E praticamente está. A gente passa anos, depois que a gente, né, aprendeu, inclusive, a socializar nos primeiros anos, depois a gente passa anos se profissionalizando. Reflita aí, né, o meu curso, psicologia, 5 anos só na graduação, fora todo o resto, até hoje eu estudo. Ou seja, estudando o quê? A prática clínica. Ainda mesmo assim ainda tem alguns gaps, né, algumas coisas ainda que faltam. Mas você pode ter certeza que tem muito mais habilidade na prática clínica que ainda na prática das relações íntimas. Sim? Vocês acham o quê? Que eu também não escorrego? Não sei se vocês sabem, mas eu também sou ser humano de carne e osso como vocês. E por fim, quando é que eles nos ensinam a gente a se comunicar de forma íntima, gente? Hoje, qual que é o maior problema dos relacionamentos? Comunicação. Ai, dona Ana, mas eles ensinam a gente a expor as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso agora. Na minha época, as crianças, né, deixavam claro seus sentimentos, suas emoções através do bullying, inclusive. Quantas vezes eu saí depois da aula e vou te pegar lá na saída e pegava mesmo. Era essa a expressão. Então, o que eu tô falando parece tão básico e parece tão assim, mas é fora do escopo, é fora do desenvolvimento. Como é que vai falar isso para criança? Tudo tem o tempo. Eu concordo com vocês. Mas veja, uma comunicação ativa já pode ser trabalhada desde pequeno. Uma autorresponsabilidade desde pequeno. Entender que no processo, né, por exemplo, aquilo que eu faço, de alguma forma, tem consequência desde pequeno. Responsabilidade afetiva também dá para ser desde pequeno. A gente menospreza demais a capacidade cognitiva e emocional das crianças. Tudo bem que nada deve ser despejado, o problema é que somos adultos, bem posicionados profissionalmente, e às vezes nem isso, né? Porque até nisso a gente patinou por conta da nossa história, do nosso contexto socioeconômico, sociocultural, e ainda temos hologramas, moldes dentro de nós, infantis, que não sabemos nem por onde começar. Tá fazendo sentido isso para você? Agora, queria desenhar um pouquinho o contexto social, né, que a gente de alguma forma, deixa eu só abrir aqui, gente, eu vou abrir um botão da minha calça, sabe por quê? Eu passei o dia todo de calça jeans, tava me apertando aqui. Vamos passear rapidinho, né, trazer um contexto social, um contexto cultural. Primeira coisa, a escola, ela nos molda para a profissão, isso é fato.
Ah, mas agora a escola Waldorf, a escola linha construtivista, fato. Escola, ela deixa claro, da Waldorf ainda traz questões mais sensíveis ao desenvolvimento ali, que em relação às emoções, do que as outras, isso também é fato. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, porque eu não conheço a metodologia profundamente. Mas qual que é o principal objetivo? Nos moldar para a profissão. Então esse é o contexto sociocultural em relação à escola. Agora, na sequência, né? A gente fica muito bom em quê? E ainda fica mais ou menos, né? Em horário, em cronograma, em disciplina, em resultados, em meta, produtividade. E aí vamos usar a palavra assim, não vamos usar o termo ficamos bons, temos mais familiaridade com estes termos. Por mais também que a gente patine. Mas, teoricamente, esse é o objetivo da escola. Deixa eu colocar aqui meu celular para carregar aqui para variar. Para variar, dona Ana. Aí. Por conta disso, o que acontece? Por conta dessa falta, né, das escolas, de alguma forma, né, ter todo o foco para esse, e aí você pode estar pensando, né, na tua casa, mas dona Ana, nas relações íntimas, né, onde é que as pessoas vão aprender? Qual que é a responsabilidade? É da escola? Então vamos deixar a escola só para moldar a profissão? Vamos. Então, para onde é que fica a relação íntima? Dentro de casa. Aí o que acontece dentro de casa? Repetição de padrão. Aí eu tenho duas vertentes para repetir padrão. Aquilo que eu aprendi de molde de relacionamento dos meus pais, aquilo com o qual para mim se passou a ser verdade, ou aquilo que eu dentro de mim carrego como traumático e eu vou acabar repetindo a cena para tentar resolver. Vou explicar um pouquinho mais para frente isso. Ou seja, no ambiente onde eu fico mais tempo tratando sobre relação íntima, eu venho de um local que já vou sendo moldado de alguma forma por crianças adultas que estão em dor tentando se entender. Por isso que esse negócio vai se perpetuando. A gente passa, e aí, deixa eu só beber uma água aqui. E aí eu tava pensando sobre a geração 40+. Hoje, a minha filha tem uma matéria na escola, como é que é? Responsabilidade, projeto de vida. Nessa matéria, ela fala sobre o seu lugar no mundo, sobre as suas emoções. Agora, com 40 anos, a geração que tem 40+, o que a gente via na escola? Tinha tinha o quê? Nem filosofia tinha, pelo menos na minha época não. Mas eu percebo que nessa geração 40+, isso ainda é mais delicado, né? As pessoas que nasceram ali na década de 80 para baixo. Isso ainda é muito mais complicado. Por quê? Porque ainda não se... Veja, hoje, essa nova geração, a minha filha tem acesso à terapia. Minha filha, dentro lá da escola, tem psicólogo. Né? Na minha escola, mas não tinha nem psicopedagoga. Também, claro, né? Eu vim de uma família de classe média baixa. Mas tudo isso é muito novo para essa geração. Então, por isso, inclusive, o susto. Como é que pode eu ter construído tantas coisas na vida profissional, ter conquistado tanto e ido tão longe, mas na vida íntima parece que eu estou engatinhando. E é justamente nessa dor que eles acabam, né, me procurando. E daí, o que eu vejo que de maior déficit que a gente não aprendeu? Eu trouxe aqui algumas coisas. Primeira coisa, que é a que mais impacta um relacionamento, comunicação, gente. Meu Deus, as pessoas não sabem se comunicar. Eu atendo muito casal, né? E aí uma comunicação, eu tô falando de uma comunicação íntima. Numa das sessões,
A mulher disse bem assim, não, eu só queria tal coisa, depois de um evento lá que aconteceu por conta de um objeto. E a mulher falou assim, eu só queria que ele fizesse tal coisa. E aí eu saio da reclamação dela e vou pra ele. Não, eu não sei o que, porque assim, não é da reclamação dela, desculpa. Eu saio da versão dela e vou pra versão dele. E depois que ele traz a versão dele, ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu só gostaria disso. Eu espero eles falarem, e daí eu viro pra ela e pergunto assim, bom, você entendeu então o que ele gostaria, né? E ela vira, sim, tal coisa. Não. E ele ri. Ele ri por quê? Porque ele não foi aquilo que ele pediu. E aí eu falo, ele pediu tal coisa. E ela arregala o olho. E daí ele dá uma risada de canto, né? Tipo assim, tá vendo, dona Ana? Não me escuta. Aí eu viro pra ele e pergunto, e você, sabe o que ela quer? E aí ele fica branco, mas responde, com o peito aberto, tal coisa. Porque, né, no sentido assim, eu prestei atenção. E ela ri, porque ela fala o quê? Não foi isso. E eu falo pra ele, ela pediu isso. Ou seja, eu estive atenta a que os dois estavam se comunicando, mas porque eu o quê? Eu aprendi a ouvir. Eu aprendi a entender o que o outro está pedindo além do corpo de dor. Inclusive é isso que eu ensino os meus alunos, é isso que eu ensino os meus consultorandos. E daí quando eu trouxe, eles ficaram perplexos. Ou seja, isso é técnica, isso é prática. Eles riram depois. Mas veja, é apenas um estar, né? A comunicação não é só falar corretamente para obter resultado. Uma comunicação fluida é também ter uma escuta ativa, onde eu deixo, né, as minhas dores um pouco de lado para escutar o outro, para que o outro tenha espaço e a coisa se resolva. Eles riram depois assim, gente, olha o que é o ser humano, o que é relação. Falei, pois é, e olha, não é nenhum casal, é um casal que um deles tem 30 e poucos, 39, e o outro tem 41, tá? Nós não aprendemos a discutir sem acabar com a conexão. As pessoas já estão saindo por aí, terminando o relacionamento, daí se não consegue terminar, já sai traindo, já sai de alguma forma tentando resolver com outra conexão para validar, inclusive, não somente, né, aquela dor, mas validar que ainda consegue, que ainda tem poder. Ou seja, parecendo um monte de adolescente emocionado, sem pé, sem olhar para os fatos, sem procurar ajuda. A gente não aprende a falar sobre os desejos, sobre os nossos limites, sobre as nossas necessidades. A gente não aprende. A gente vai começar a ter um pouco mais de interesse quando, na primeira relação que a gente tem, a gente começa a encontrar os primeiros, né, estranhamentos. Inclusive, muitas vezes não conseguimos, né, reconhecer os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos limites, porque não nos conhecemos. Porque parte do nosso contexto, né, nos distrai. Nos distrai como? Fazendo com que a gente exista conforme a verdade que nos foi ensinado desde o momento que a gente nasce. E como é que a gente se distrai no meio disso de nós mesmos? Para ser feliz terá que ter um casamento, para ser feliz terá que ter um filho, para ser feliz terá que ganhar milhões. E aí o que acontece? Nós vamos viver uma vida, um sonho ideal que nem é nosso. E o que acontece? Não temos noção do que nós em essência somos. Hoje eu olho para trás e eu fico pensando o quanto eu fiz de sofrimento a minha vida por conta de crenças que eu carregava que nunca foram minhas. E o quanto ter me liberto não só me fez hoje, né, alcançar milhões de vidas, como eu também alcançar minha paz. Porque falar de números é uma forma palpável para vocês, mas paz é imensurável. E olha, eu entrego pré-anamneses, eu entrego formulários para as pessoas antes de entrarem em contato comigo. E se tem uma coisa que
99% das pessoas colocam lá estou buscando paz, estou buscando me conhecer, estou buscando, né, me encontrar. Eu não duvido, primeiro, porque vocês estão no setting terapêutico. Segundo, porque isso passa a ser novidade. E por fim, autonomia emocional. Gente, sabe por que a gente não aprende a ter autonomia emocional? O que eu mais recebo, principalmente quando as pessoas estão em dor, quando as pessoas estão em processo de separação, quando as pessoas estão aflitas, um cenário onde elas descrevem a pessoa como o seu maior tirano. Ou então, quantas circunstâncias foram desfavoráveis para que ela encontrasse a felicidade. Ou ainda, quanto, né, as suas decisões, o que decidiram por ela, o que fizeram dela, ou onde ela nasceu, fez com que ela não tivesse a oportunidade de ser feliz. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que faltou pra gente, faltou pra mim, ter autonomia emocional. O que é isso? Ninguém nesse mundo é responsável pelo que você sente aí dentro. Nossa, isso foi muito duro, eu entrar em contato com isso depois de anos formada como psicóloga, no sentido visceral desse processo, dessa definição. Porque na teoria a gente até aprende, mas depois a gente fala, tem teorias que na prática não funcionam. Funciona. O problema é que a gente não quer ter o quê? Autonomia emocional. É mais fácil eu apontar o dedo, culpar alguém, a circunstância, a minha história, o meu passado. Porque daí o que acontece? Se eu culpo, eu também não tenho que lidar com o meu poder transformador. E qual é esse poder transformador? De transformar dor em amor. Vai exigir de mim. Meu cérebro vai ter que me colocar em situações que ele não conhece e colocar em prova justamente o meu poder. Mas isso vai gerar, sim, um desgaste, provavelmente vai vir dor. Mas não. É melhor ficar numa dor conhecida. Espero que isso esteja fazendo sentido para vocês. Autonomia emocional é eu entender que o que o outro faz, é responsabilidade dele. O que ele faz comigo e como eu vou me sentir passa a ser responsabilidade minha. A pessoa tinha o direito de te agredir? Não. Porém, a partir do momento em que você toma aquela agressão, como parte de você, onde você passa a se identificar com a atitude alheia, você passa a ser escravo dessa pessoa e você não tem mais a autonomia das suas emoções. Gente, eu ensino psicólogos a como aplicar isso dentro do setting terapêutico. Ou seja, nem numa faculdade de psicologia muitas vezes não traz como a gente coloca isso em prática. Imagine a gente, crianças, jovenzinhos lá, com a melhor das intenções, indo se conectar. Inclusive é por isso que a gente se conecta, né? Depois, aliás, por isso que os grandalhões, os quarentões estão com dificuldade, até os trintões estão com dificuldade de se conectar, porque já estão tão traumatizados, e traumatizados porque foram de coração aberto e sem repertório, se iludiram, sentiram muita dor, fraquejaram, que Deus o livre. Agora, não, eu tô bem assim, vou ficar assim. Mas querem serviços amados e desejados, vai ter que lidar com o rolê de não saber o que tá acontecendo. É dor demais, é muito doloroso. E agora eu vou entrar num assunto que é muito importante. E eu queria trazer aqui para vocês de uma forma muito didática. Assim, vou tentar simplificar para que vocês, quem é meu aluno, talvez esteja até cansado de ouvir falar sobre isso, assim como está cansado de ouvir falar sobre o corpo de dor, mas quem entende isso, entende tudo. E eu vou explicar para vocês através de um exemplo.
Uma moça veio me procurar, 39 anos, e ela falou assim, olha, dona Ana, eu preciso que a senhora me ajude pelo seguinte, eu tô num relacionamento onde, né, meu marido já foi embora, mas ele precisa, né, o que acontece? Ele vem todos os dias, vem dar um beijo no meu filho, mas a relação, a gente não conseguiu colocar um ponto final. Qual que é o problema disso? O problema disso é que esses dias eu me peguei como se fosse uma menininha esperando, né, o pai chegar. Uma menininha esperando, né, alguém especial chegar, sabe, como se fosse um professor. Eu achei aquilo tão esquisito, porque eu fiquei pensando, eu sou bonita, eu sou bem-sucedida, né, eu tô com um homem que não ata e não desata, fica ou não fica, tá com seus problemas emocionais, mas não tem responsabilidade, sou eu que tô dando conta de tudo, eu que tô tendo que pagar a escola, eu que tô tendo que fazer isso, e ele fica só com a parte boa, vem, dá aqui um beijo no filho, um beijo em mim, mas não é um beijo nem na boca direito, eu não sei o que está acontecendo, mas eu fico... Existe, ela disse bem assim, parece que tem dentro de mim duas forças, duas vozes. Uma que fala assim, pelo amor de Deus, acorda para cuspir, você não tá vendo? Acabou. E a criatura não vai... Ela dizendo isso, tá? E a criatura não vai se posicionar. É você. Mas tem uma outra força que daí essa não é que ela fala, ela faz. E daí eu tenho essa voz que fala isso, mas eu ajo completamente diferente. Eu pareço dela, usou esse termo, uma cordeirinha. Eu fico embasbacada, parece que eu fico bobinha perto dele. Falei, olha, você vai ter que fazer uma eco, né? Uma eco é um atendimento que eu faço, que é um encontro com a consciência original. O que é esse encontro? O que é uma eco? E o encontro com a consciência original é encontrar qual memória, qual lembrança, onde, preste bem atenção. O teu cérebro, quando ele trauma, não é o que acontece fora. Não é o evento traumático. Dona Ana, tive uma infância perfeita. Essa menina veio de uma infância perfeita. A bonequinha do papai. Calma, vocês já vão entender. E dentro, né, desse trauma, não é o que acontece fora, é como você reage dentro. E pasme, prestem bem atenção. De uma infância perfeita, era por isso que ela acreditava que não tinha nada de mal lá. Mas quando a gente foi fazer a eco, que é um atendimento diferenciado que eu faço no setting terapêutico, a gente é o atendimento todo fechado, de olhos fechados, porque não é nada de hipnose, todo ele é desenhado dentro da neurociência. Por quê? Existe um fato muito importante. Teu cérebro, por que eu falo que ele é teu amigo e ele não é teu soldado? Ele não é teu amigo, ele é teu soldado. Porque a bússola interna dele não é isso aqui. Por isso que não adianta vocês saberem um monte de coisa. Ah, como não repetir padrão? Vocês estão tentando resolver aqui, né? O problema que está aqui, está na via sensorial. Porque o cérebro, ele faz o seguinte, como é que ele registra, ele não sabe o que é real do que é virtual. Ele registra a sua sensação diante daquilo que você está vivendo. Por isso que muitos professores de cursinho cantam as fórmulas, porque a música altera estado emocional, consequentemente altera a sua sensação, e daí fica mais fácil a memorização. O que acontece quando o trauma vem? Um evento que pode ser aleatório, mas você sente aquilo de forma desconfortável. Olha só, preste bem atenção. O teu cérebro guarda um holograma, um mapa seu, um registro da energia da via sensorial como uma forma de consciência. E aí, pasme, preste bem atenção. Toda vez que uma pessoa ou uma circunstância é similar àquele evento de quando você era pequeno, o que o teu cérebro faz? Vem o quê?
vem aquele estado de consciência. Pasme, com o mesmo modus operandi. Quantas vezes você, mulher ou homem, não virou para o seu parceiro e falou assim, pelo amor de Deus, cara, ai, me dê paciência, deve ter o quê? 10 anos de idade? Minha nossa. E tem! Porque naquele momento, como ele está reagindo, né, de uma forma visceral, é a consciência que ficou congelada e que tem aquele modus operandi diante daquele gatilho. É por isso que muitas vezes, inclusive, a pessoa, depois que passa esse rompante, a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, onde que eu tava com a cabeça? Eu agi como se fosse uma criança, uma adolescente, que era o grande problema dessa minha consultoranda. Pelo amor de Deus, Nana, tem duas vozes dentro de mim, uma que diz, pelo amor de Deus, você tá doida, você tá maluca, e a outra que ficava esperando o momento e que ele ia ficar, me abraçar, me pegar, como se eu estivesse esperando um professor, um pai. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que essa consultoranda, ela era muito bonitinha, muito bem, ela era muito, sabe aquelas crianças que são muito elogiadas pela aparência física, por ser comportadinha. Só que todo mundo elogiava. Só que todo mundo queria, né? Ai, que lindinha, que bonequinha, como é fotogênica, não sei o que. Mas quem é que era quieto, não falava nada? O pai. E ela passou, inclusive, a querer e fazer e esperar, por mais que ela recebesse todos os elogios. Então ela ficava até o último minuto sendo essa bonequinha, essa perfeição para ser vista amada pelo pai. Quando ela fez essa eco, que ela encontrou essa lembrança, essa memória, que para ela, pasme, ia passar batido de tão simples, porque a memória era um dia que ela foi, né, pegar um objeto específico, eu não quero dar muito detalhes, porque não é sobre isso, era uma memória muito simples. E essa mulher chorava, e ela chorava, ela falou, agora eu entendi. Eu entendi, porque eu ficava, quem fica esperando, quem não consegue tomar uma decisão, quem ainda permanece, é aquela menininha. Apesar dela ter chorado muito, foi libertador. E por que eu vim trazer isso? Porque isso é o que é o holograma. E veja quantos hologramas foram feitos no momento, foram, né, impressos em nós, enquanto nós estávamos na escola, olhando para a profissão, olhando para as nossas habilidades, né, para servir a um contexto social. Não as nossas próprias demandas, as nossas próprias sensações. Porque entenda uma coisa, até os 25 anos de idade, a tua circuitaria da área pré-frontal é responsável pelo refinamento, né, dos processos psicológicos, ela ainda não está finalizada. Até 2 anos é totalmente uma noção visceral que você tem de sobrevivência, de apego com o outro. Você chega a sentir uma dor de morte. E dos 2 até ali os 7 anos é muito parecido, fica impresso nas suas células como se você nunca mais fosse ter a pessoa que você ama. Porque você não tem noção, repertório para isso. E aí é por isso, muitas vezes, que não é o adulto que está no comando. Eu posso ficar muito mais tempo no adulto, onde eu fui programado desde muito cedo para atuar. Mas na relação íntima é muito mais difícil de permanecer nesse adulto. Por mais que na relação de trabalho, muitas vezes, né, você fala assim, não, tem gente no trabalho que ativa esse holograma aí que você falou. Sim, eu sei. Depois os meus alunos, né, os meus consultorandos, eles começam a ouvir o holograma das pessoas na academia, no shopping, nas lojas. Uma vez eu faço academia nesses lugares de estúdios, e uma moça
o professor explicava o exercício, ele tinha terminado de explicar, nananã, né, treinador, com aquela voz, né, bem infantil, pueril, ou seja, ela estava num holograma ali, pedindo atenção. Pode ser que no outro ambiente de local, ela pode ter totalmente, uma postura totalmente diferente. Parece maluco isso que eu tô querendo dizer para vocês, mas quando eu comecei a ter a clareza deste jogo, destes hologramas, né? E que esses hologramas, inclusive, são conduzidos pelo corpo de dor, tudo isso, né? Passou a fazer mais sentido, não só para mim, mas para os meus consultorandos, e eles começaram a ter mais autonomia emocional. E aí, eu quero dizer uma coisa, por que a gente consegue segurar na vida profissional esses hologramas? Justamente porque a gente foi colocado a ter disciplina, a ter foco, ok, você quer levar a vida bambam, mas agora você tem que entregar essa planilha, agora você tem que fazer essa prova. Essa autoridade interna, a gente foi exposta muito mais na via profissional, estudantil, do que na vida íntima. Na vida íntima a gente perde totalmente o controle. E esses hologramas, né, esses mapas sensoriais, eles tomam conta da gente e nos engolem. Tá fazendo sentido isso? Nas nossas relações íntimas, os nossos hologramas escolhem por nós. Nós não conseguimos desejar e obter o que queremos como adultos. Ficamos à mercê dessa versão dolorida, traumática. Dessa versão que quer o tempo todo reencenar a cena do trauma para ter poder, mas isso nunca vai acontecer. Quem diz isso, inclusive, é o Bessel van der Kolk, o autor do livro Corpo Guarda Traumas, quando ele traz, através dos estudos dele, né, que os soldados norte-americanos voltaram da Segunda Guerra Mundial, quando é que eles se sentiam vivos? Eles pareciam zumbis, né? Os filmes relatam muito bem isso, que eles voltavam, eles não tinham mais vida, eles ficavam com o olhar perdido, mas quando é que eles tinham vida? Quando eles eram expostos às lembranças da guerra. Porque vinham os hologramas, né, traumáticos da guerra. Gente, mas nós não vivemos, não é, pelo menos a relação íntima não é para ser uma guerra, né? Pelo menos teoricamente não, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a tua vida íntima é uma guerra, ok? Bom, o preço disso a gente pagou, tá? E tem pagado um preço alto, né? As relações, elas estão frágeis, nós não sustentamos mais, né, as nossas atitudes a longo prazo, parecemos crianças mimadas, crianças perdidas em busca de algo que contaram pra gente, porque assim, se você for parar para pensar, quais foram os nossos instrumentos de aprendizado de relação íntima? Os desenhos animados, né? Mas aí a Cinderela ficava uma gata depois que encontrava o príncipe era um gato. Graças a Deus veio o Shrek, que é bem mais próximo da realidade. Mas mesmo assim, o Shrek chegou quando para a geração 40+? Outra coisa, nós nos tornamos dependentes emocionais, com pessoas com muito medo do abandono. E por que eu dependo emocionalmente? Porque, veja, se eu passei a minha vida inteira focando no trabalho, modelando uma modelagem onde fala assim, eu tenho que fazer, né, para poder ter e para poder ser, o que acontece? Eu dependo do meu resultado externo. E daí na relação íntima, se a minha dependência, se eu aprendi a depender fora, eu vou me tornar dependente emocional de uma relação íntima. Eu vou morrer de medo de ser abandonado, porque eu não sei lidar com esse rolê. E a minha missão sempre, desde que eu nasci, é ter que dar certo. Mas o que é esse dar certo? Baseado nas verdades que nem são nossas, são dos nossos pais e dos pais dos nossos pais,
que tinham seus hologramas feridos, que tinham suas crianças feridas, que se relacionaram em crianças feridas e que nós estamos, desde pequenos, sendo expostos e programados por essas crianças feridas. Olha que loucura, gente. Olha que é doido, mas ao mesmo tempo é lindo, porque você agora pode mudar a história da sua vida. A gente não sabe mais ter relações seguras. Esse foi um dos danos. E por fim, os 40 a mais, o que está acontecendo com eles? Eles sentem um vazio profundo. Por quê? Porque não tem recurso, não tem repertório. Mas aí, vocês não conseguem, eu falo para os meus consultorandos, depois de apresentar tudo isso, eu falo para eles, eu estou esperando a pergunta de milhões. Aí eles dão risada. Como é que eu saio disso, dona Ana? Vamos lá. Primeira coisa, gente. Primeira coisa. É preciso aprender comunicação ativa. Isso é a primeira coisa. Primeira coisa é aprender a se comunicar sem ofender. Aprender a comunicar sem atacar. Aprender a comunicar, no mínimo, entendendo o que você está sentindo. Ou, no mínimo, se colocando vulnerável, dizendo assim, ó, eu não sei o que você vai interpretar, não é sobre você, mas eu estou sentindo isso. Isso é a primeira coisa. Ah, eu não sei, dona Ana. Meus assinantes sabem. Meus assinantes, aqui no link da bio, tem lá uma aula só sobre comunicação ativa. Ok? Segundo, tá? Tem que escolher entrar, prestem bem atenção, anotem aí. Entrar numa educação emocional como se você fosse entrar na faculdade. Tem que começar a estudar sobre relacionamento, começar a estudar sobre emoções, começar, então assim, você gosta de ver série, Netflix e não sei o quê, mas pelo menos meia hora do seu dia antes de dormir, pelo menos, no mínimo, gente, pelo amor de Deus, é o tempo que você fica olhando o teu carrinho da Zara ou da Shopee, ou meia hora que você fica lá dando curtida em foto alheia, pelo amor de Deus. Vá aprender sobre educação emocional, sobre relacionamento. E são 4 itens que eu deixei aqui. E o terceiro item é ter na cabeça que uma coisa muito importante, gente, relacionamento é treino. E só quem treina alguma coisa na vida sabe a importância de não desistir, a importância de falhar, a importância de entrar na experiência e a importância de ter humildade em pedir ajuda. E aqui não é uma ajuda só para um psicólogo, para um terapeuta, não. É para o seu parceiro. Sabe, ao invés de acusar, de atacar, hoje saia daqui dessa aula e fale assim, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Eu percebi que eu sou um analfabeto, né, na educação emocional. Eu quero entrar num processo. Vamos junto comigo, me ajuda. Faz aí uma lista das coisas que você acha que eu preciso melhorar para ver se eu... Sabe, tenha humildade. E o quarto item, e esse aqui, hoje, depois de tantos anos trabalhando com relacionamento e recentemente tendo muito sucesso, é reconhecer e entender o modus operandi do seu holograma ou identificar o holograma que está atuando, como no caso dessa minha consultoranda, que em uma eco a gente identificou exatamente o que? O holograma dessa menininha bonitinha, bonequinha, que só ficava esperando, tinha a atenção de todos, mas só queria a atenção do pai. E o pai, pasme, só não dava do jeito que ela queria, porque sempre amou essa bonequinha. A sensação do término da prática foi maravilhosa. E essa pode ser a sua sensação. Ah, mas dona Ana, eu já vi quanto que você cobra. Eu não consigo fazer uma sessão com você. Nem eu consigo te dar. Hoje a minha agenda é lotada, eu tenho fila de espera. Essa moça esperou meses para fazer uma consulta comigo. Hoje ela está no plano terapêutico comigo, mas eu não tenho nem mais vaga para plano terapêutico. Mas eu senti a necessidade de
colocar à disposição das pessoas essa oportunidade. Essa oportunidade de você ter contato em relação a como descobrir o seu holograma. Como eu não posso te atender numa consulta única, eu fiz uma imersão. É um intensivão. Pense assim, sabe aquele intensivão para você passar no vestibular? Você não conseguiu fazer cursinho? Você vai fazer um intensivão? Então, esse intensivão é sempre um domingo todinho comigo numa sala fechada com poucas pessoas via Zoom. Você pode fazer do lugar que você tiver, apenas 15 pessoas, porque eu preciso ajudar essas pessoas a identificarem o holograma e mais, elas não só aprendem a elas mesmas identificarem, como se auto-aplicar depois quando elas entrarem em holograma. Se você sentiu que você está no momento em que você está vivendo isso, fica meu convite. A próxima imersão vai acontecer agora, dia 4 de outubro, é um domingo, das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde. E o valor dela, que você pode parcelar em 12 vezes, é menos que a pizza que você come quando você, no seu estado juvenil, pueril, acaba comprando e destrinchando. Ou ainda, daquele balde de cerveja que você pede quando você tá, precisa mamar como se fosse literalmente uma criança, ok? Você pode fazer em 12 vezes de R$ 62,05. Gente, onde é que você vai encontrar a oportunidade de ter o dia todo comigo, ao vivo, e eu não termino a imersão enquanto todo mundo não tiver entendido, enquanto todo mundo não estiver bem? Porque essa passou a ser a minha missão, silenciar corpo de dor e te ajudar a identificar o teu holograma. Como é que você faz? Para você se inscrever, você basta clicar aqui no link da bio e você vai ter lá todas as informações sobre a imersão. Agora não saia daqui porque eu quero fazer um exercício com você. E eu já vou inclusive até ativar os comentários. Mas o exercício é o seguinte. Você vai fazer 2 perguntas para você e você vai anotar aí. Não saia da aula só porque você viu que eu vendi uma coisa. Claro que eu vou vender. Eu vou vender a mudança da sua vida. Só que eu não consigo atender todo mundo. É uma oportunidade de colocar você em contato com aquilo que vai transformar a sua vida. Agora, o exercício é o seguinte, você vai fazer 2 perguntas para você. A primeira pergunta, se escreva e coloque aí, tá? O que eu aprendi formalmente para ser um bom profissional? Escreva aí. Eu aprendi formalmente para ser um bom profissional. Eu escreveria, tá? Eu tive que fazer faculdade durante 5 anos, eu tive que fazer cursos extras, que foi mais um tempo, eu tive que ficar mais um tempo fazendo pós-graduação, eu tive que fazer trabalho de conclusão. Escreva. Olhe para isso. Gente, quando a gente olha para isso, a gente sai da cegueira emocional. Feito isso, a gente vai para a segunda pergunta. O que eu aprendi formalmente para ser um bom parceiro ou uma boa parceira? Uma vez um consultorando me contratou, bravo, veio aqui, falou mal da esposa. Eu aluguei um flat. Eu falei, não, eu não tô aqui para te julgar e eu entendo que você fez isso porque você, durante esse tempo, deu 100% de tudo que você poderia fazer para ser um ótimo parceiro. Na outra semana, é um atendimento semanal, na outra semana ele voltou, ele falou assim, eu abandonei lá o flat, eu voltei para casa porque eu entendi que eu não tinha dado 100% como parceiro. Bom, é o seguinte, tá aí, materializado o quanto você pode até culpar o outro pelas suas mazelas, mas o quanto você tem feito para ser o melhor parceiro.
Eu vou abrir para perguntas agora, você já pode fazer a sua pergunta, mas antes, né, eu quero te fazer uma provocação. Será que não está na hora de você aprender a ser adulto dentro de uma relação íntima? Porque você não está dando espaço demais para tua criança ferida. Essa fica a minha pergunta final, a minha reflexão. Espero que tenha feito sentido na sua vida essa aula. Agora você pode perguntar o que você quiser, tá? Dê preferência para o balãozinho aqui que tem um pontinho de interrogação. Se você clicar ali, você consegue fazer a sua pergunta. Quando você manda ali, eu consigo visualizar melhor aquilo que você está me perguntando, tá bom? Gente, meu escritório é tão quente, aqui não tem ar-condicionado, eu esqueço de pegar um ventilador. Eu tomo 1 litro de água toda vez que eu vim fazer uma aula. Vocês percebem, né? Cadê? Vocês andam tão quietinhos eu acho que tá sendo tão impacto. Essas aulas estão sendo de tanto impacto que eu não tô entendendo. Vocês não estão fazendo perguntas? Cadê? Deixa eu pensar aqui que perguntam pra mim sempre. Pergunta assim pra mim, dona Ana, na imersão, né, que você vai dar, eu consigo em um dia identificar meu holograma? Nossa, gente. As pessoas que fizeram a imersão, ela bastou um dia para elas terem, porque é um dia intenso, é um dia inteiro falando só sobre isso e mais, eu entrego 2 práticas sensoriais. Porque assim, não adianta você aprender as coisas, porque o problema não tá aqui. É o adulto querendo processar um problema que tá aqui, ó, que é sensorial. Olá, doutor Leonardo, tudo bom? Então, essa é uma pergunta que sempre aparece e assim, fiquem tranquilos que sim, um dia todo é mais que o suficiente e ninguém sai da imersão a mesma pessoa. Todas as pessoas assim, elas têm um impacto muito significativo. E é aquilo que eu te falei, gente, 12 vezes de 62,05 à vista, R$600. O dia todo, numa sala pequena, comigo, te dando atenção. Então, assim, de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer da tua casa. É só você ter um cantinho ali, tranquilo, bem silencioso, que a gente já consegue fazer. Que bom, doutor Leonardo, que bom que tiveram aí várias reflexões hoje. Hoje é porque quando eu vejo que foi quietinho, que tá sem pergunta, né, eu entendo que vocês estão digerindo aí ainda, né? Outra pergunta que sempre me falam. Dona Ana, a gente sempre então vai ter, de alguma forma, como a gente ficou menos tempo, né, lidando com as nossas relações íntimas, a gente sempre vai vir algum holograma infantil, por exemplo? Sempre vai vir alguma criança ferida externalizar? Sim, sim. A diferença é que antes você não tinha autonomia emocional, ou ainda antes você desconhecia, e aí você pode ter autonomia emocional, você pode passar a não ser mais engolido por este holograma, por essa criança ferida, né? Oi, boa noite. Querida, estive noiva há 8 anos atrás. Não encontrei um novo relacionamento, estou buscando conhecimento. Então, ótimo, né, Polinária? Se você também quiser fazer a minha imersão, intensificar, né, esse conhecimento, fica o meu convite, eu ia ter o maior prazer em te receber na imersão. O que mais? Outra, nunca me perguntaram isso, também nunca pediram o dinheiro de volta, mas olha, eu te garanto que se você não sair a mesma pessoa que você entrou na imersão, se a imersão não te provocar nenhum impacto, eu te devolvo o seu dinheiro. Fique bem tranquilo, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque o meu maior objetivo é que você tenha sucesso, que você fique bem, que você se sinta bem. Boa noite. Nessa imersão as questões são tratadas individualmente ou tipo terapia em grupo? Não, elas não são tratadas individualmente. Eu passo como se fosse em grupo e você traz as suas perguntas em grupo. Mas não se preocupe, por quê? Porque, Sheila, existe um roteiro que eu entrego antes e você ali pode trazer
já as suas questões antes. E é um ambiente muito seguro, vocês não têm noção, inclusive, do quanto o outro trazer a sua própria dor é a maior fonte de aprendizado que as pessoas acabam trazendo para mim no final. Enquanto elas terminam falando assim, meu Deus, eu precisava estar aqui para ouvir o teu caso, muito mais do que olhar para o meu, tá? Então, é uma experiência assim, é só entrando, sabe, gente? Entrando e vivendo aquilo para poder ter uma noção de como é. Gente, eu falei a data errada, é 5 de outubro, tá? Não é 4, eu falei 4. É 5 de outubro, tá bom? E não se preocupem, porque assim, eu tenho, a minha prática clínica, ela veio do grupo terapêutico. Então eu tenho muita habilidade para lidar de uma forma discreta, compreensiva, compassiva com o grupo, e eu não deixo as coisas saírem do controle. Então, nesse sentido, eu tenho muita experiência, tá? Para que você se sinta segura. E se você tiver alguma dúvida adicional, é só chamar a Yara ali, eu posso mandar um áudio também e te informo certinho, tá bom? O que mais? Não me perguntaram, mas eu vejo no setting terapêutico chegando muito essa pergunta. Dona Ana, e a dor vai passar? Gente, vou falar uma coisa para vocês. A dor é uma tecnologia maravilhosa para a gente poder se desenvolver. Se a gente não tivesse dor, a gente poderia morrer. Então, não, em algum momento você sempre vai sentir dor, em algum momento, principalmente com o desconhecido. Mas quando você começa a ter autonomia emocional, você vai tendo mais ferramenta para lidar com isso e ficar menos tempo nesse estado de sofrimento. Entende? Quando criança, via meu pai flertando com outras mulheres e sentia a dor da minha mãe. Tenho que perdoar ele de alguma forma para silenciar meu corpo de dor, de medo da traição? Então, Natasha, é um pouquinho mais profundo. Na verdade, você tem que entrar aí em contato com o seu holograma, porque o seu holograma, tá? A sua versão, aquela menininha que viu o pai flertando com outras mulheres, aquela menininha criou uma crença. Então, o que acontece? A adulta vai perdoar, mas quem carrega a crença é a pequena, é o holograma. Então, você é uma forte candidata, porque senão o que acontece? O que teu holograma passou a acreditar? É ele que tem que dizer pra gente, mas muito provavelmente, né, que os homens são assim, que todos os homens fazem isso. Né? E aí você pode estar vindo e parece maluco que eu vou te dizer, mas quanto mais a gente tem medo, inclusive, que isso aconteça com a gente, mais a gente se torna essa pessoa que será traída, né? Então, você não estou dizendo que isso acontece com você, tá? Tô apenas descrevendo cenários compatíveis, ok? Mas não é além de perdoar o seu pai, quem estará perdoando o seu pai é adulto, mas quem carrega a crença, crença sensorial, é a menina que observou a cena. Como lidar com um pico de ansiedade e tristeza? Percebi que onde fico assim na TPM tem relação isso? Sim, e o que acontece? Você sabe que a gente se conhecer o nosso corpo, a mulher infelizmente, né? Infelizmente não, a mulher é o invólucro da vida, né? Onde tudo começa, e ela, justamente por ter essa máquina tão maravilhosa, acaba tendo essas oscilações ao longo do mês. Então, conhecer o seu ciclo, né? Ter noção de quando, ali, logo depois do período da ovulação, né? O estrogênio cai um pouquinho, a gente fica um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais com o humor um pouquinho mais exaltado. Então, conhecer tudo isso e ajuda muito a gente a ficar até mais aliviada depois. É só o período que eu tô, tá bom? Imagina, Natasha, entre em contato aqui com a Yara, seria um prazer te ver na imersão, tá bom? Mara, Oi, Mara, tudo bom? Falou dos 40 a mais. Gente, caiu como uma luva. Estou me forçando a ter constância nos estudos e nas práticas de cuidados para comigo. Suas dicas são valiosas. Obrigada. Ei, Mara! A Mara foi uma que fez também a imersão. Espero que esteja com o coração mais tranquilo, Mara. Foi um grande prazer te ver lá.
né? Eu faço com muito carinho. Gente, hoje a imersão é um produto que eu tenho muito carinho, porque assim, é uma experiência maravilhosa, maravilhosa, né? E eu faço de tudo para que as pessoas que entrem, elas entrem tranquilas, seguras, né? E que também eu não tenho pressa para terminar, porque eu gosto que elas saiam tranquilas, seguras do que elas foram fazer ali, tá? Estou mais tranquila assim. Que bom! Que bom, Mara, que bom. Fico muito, muito feliz por você. É fase, gente, fase. O turbilhão uma hora passa, acredite, tá bom? Gente, acho que é isso, né? Vocês ficaram mais quietinhos hoje, tem ficado mais quietinhos, mas tudo bom, tudo bem. Fica aí o meu convite, dia 5 de outubro, das 8h30 às 5h30 da tarde. Não se preocupem que o tempo passa, que vocês nem vão ver e vocês vão ter acesso a uma técnica maravilhosa, tá? Corram preencher as vagas, porque o carrinho já está aberto há um tempo, são pouquíssimas vagas, são 15 pessoas apenas, porque eu preciso trabalhar com cada uma delas, tá bom? É online, pelo Zoom, no conforto da sua casa, é só clicar no link aqui da bio. E qualquer dúvida, a Yara, ela entra em contato com vocês e a gente não deixa vocês ficarem seguros em relação a isso, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e Mara, passa muito rápido mesmo, dá vontade de fazer sábado e domingo. É verdade, é bom demais, eu gosto muito. Se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima aula. Beijo!